E hoje tem Flamengo e o Mengão entra em campo pela final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Lanús, jogo da volta, precisa tirar o resultado de 1-0 lá da Argentina. Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores Flamengo contra o campeão da Sul-Americana, o Lanús. E o treinador do Flamengo sempre vai estar pressionado por resultados e não só isso, por bom desempenho. Eu acho que a expectativa também é muito alta e a gente fez com que essa expectativa fosse alta também, até pelos resultados do ano passado. E o Flamengo tem mudanças na escalação para pegar o Lanús. Qual a escalação? Se ele vai escalar ele e o Felipe Luiz, claro, né? Os jogadores que estão mais aptos até fisicamente, ou se ele vai escalar pelo nome, né? Se ele vai escalar o Léo Ortiz, que não está bem, ou se ele vai escalar o Vitão, que está melhor do que ele. Eu escalaria Rossi, Varela, Danilo, Vitão e depois do Flamengo de Jorge Jesus, o melhor Flamengo é esse do Felipe Luiz. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Chega mais, nação! Um ótimo dia para todos vocês, uma ótima quarta-feira e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha, hoje tem Flamengo, vale o título da Recopa Sul-Americana, pode ser o primeiro título do Flamengo no ano de 2026, a expectativa é muito boa, o Flamengo vai para cima do Lanús e a torcida do Mengão vai invadir o Maracanã. Quase 60 mil ingressos já foram vendidos, vai ter Maracanã lotado. E eu quero falar uma coisa pra você, ó. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando pra ir trabalhar, pra levar seu filho na escola, já chega aqui, dando aquela moral, pensamento positivo, explode o dedo no like. Vamos bater juntos hoje uma meta aí de 5 mil likes. Você que tá na expectativa do título do Flamengo, deixa o like no vídeo, vai nos comentários e coloca aí de qual cidade. Você tá acompanhando nossos vídeos, você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Piauí, Maranhão, Rondônia, no Acre, no Amapá. Coloca aí o seu estado, a sua cidade ou o seu país. Você tá fora do país, põe aí. E o seu palpite pra partida de hoje, hein? No final do vídeo eu vou dar minha análise, meu palpite, a escalação, provável escalação do Mengão. Vamos aqui então já analisar as informações do Flamengo. Hoje o Mengão consiga o título dessa Recopa. O Flamengo enfrenta o Lanús, jogo da volta, precisa tirar o resultado de 1-0 lá da Argentina para ficar com esse título. Pedro Henrique Torres chega conosco para trazer as informações da preparação do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo, beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande pra você, um abraço pro Eugênio, todo mundo ligado na gente aqui no Sport Center. Estamos aqui, ó, palco da grande decisão de amanhã, Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores Flamengo contra o campeão da Sul-Americana, o Lanús, que saiu na frente na Argentina, fez 1-0, esse jogo com transmissão exclusiva ESPN e Disney Plus, 21h30, mas o dia todo falando sobre ele amanhã. O Flamengo precisa retomar a confiança na temporada, o time multicampeão de 2025, mas tudo isso já ficou para trás. O Flamengo já acabou perdendo a Supercopa para o Corinthians no início dessa temporada e agora quer vencer esse troféu. Em 2020, ainda pré-pandemia, pouquinho antes de fechar tudo por conta da pandemia, o Flamengo venceu o Del Valle por 3-0, depois de empatar em 2-2 no Equador e levantou esse troféu, o time ainda do Jorge Jesus. Em 2023, já sob o comando do Vitor Pereira, houve aquela troca, Dorival-Vitor Pereira, o Flamengo acabou derrotado pelo Del Valle nos pênaltis. Perdeu 1-0 no Equador e venceu, por 1-0 aqui no Maracanã. Um gol do Arrascaeta no finalzinho, nos pênaltis, não deu certo. Agora todo mundo quer o bicampeonato do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, todo mundo torce para isso. Enfim, ontem conversei com alguns jogadores, falavam muito em confiança, o caso do Varela falava em recuperar essa confiança, e o Felipe Luiz, treinador que reconhece, é o momento de maior pressão, pelo menos externa, que ele recebe desde que subiu aos profissionais do Flamengo, mas quem disse que ele está tanto quanto correndo dessa situação aí, muito ao contrário. A gente confere agora o que disse o Felipe. O nosso momento de forma não é o ideal, não é o que a gente espera. Esperamos que nosso time sabemos que nosso time tem uma margem de evolução muito grande, de melhora muito grande. O momento de pressão externa, realmente, como você falou, pode ser que seja o maior, mas eu sempre me senti pressionado. Desde o primeiro dia que eu assumi, eu coloco tudo o que eu fiz em jogo, porque a cobrança é muito grande no Flamengo. E o treinador do Flamengo sempre vai estar pressionado por resultados e não só isso, por bom desempenho. Sei bem onde eu estava, aonde eu estou,
sei bem a cobrança e a pressão que isso tem, por isso eu me sinto muito privilegiado de poder estar vivendo essa pressão. Tá então, Glaucia, Felipe Luiz falou, conversou com a gente, enfim, dá uma noção desse ambiente, né? Ele vai ter que tomar decisões para escalar a equipe do Flamengo, lembrando que o Jorginho se recupera de uma lesão muscular, mas há uma possibilidade sim dele ser relacionado para essa partida de amanhã aqui no Maracanã, treinamento agora à tarde no Ninho do Urubu, então em torno ali de 60% de chances de ser relacionado para essa partida. O Jorginho, que é um jogador fundamental para o Felipe Luiz, se ele não puder atuar, ou pelo menos ficar no banco de reservas, Everton Araújo e Pulgar, ou Paquetá e Pulgar no meio. É o que passa muito ali na cabeça do Felipe Luiz. Mais atrás você pode ter o Vitão ou o Danilo entrando na defesa, quem sabe ao lado do Léo Pereira. Então é isso, Glaucia. Todos ligados e todos ao Maracanã nesta quinta-feira para Flamengo e Lanús. Valeu, pessoal. Estamos aqui com o Léo Pereira, zagueiro titular, multicampeão pelo Flamengo e às vésperas de mais uma decisão pelo rubro-negro, agora no Maracanã, contra o Lanús. Tem que inverter esse resultado, como a gente diz. Léo, friozinho na barriga, obrigado por receber a gente aqui no Ninho do Urubu. Sempre uma honra, irmão. Que isso, tamo junto. Bom, jogar no Maracanã com 60 mil pessoas sempre dá aquele frio na barriga até a bola rolar, né? E a gente conta com esse apoio do nosso torcedor. Sabemos que temos que reverter um resultado que a gente sabe que não é impossível, mas é aquilo, a gente precisa mostrar realmente quem é o Flamengo. E por que esse ano tem sido inicialmente mais difícil que parece nos outros anos, pelo menos em termos de resultados, ou talvez desempenho? É a expectativa que tinha depois que o time apresentou em 25? Tem algo diferente? O que você tem uma análise assim, observando? Bom, é óbvio que tem análise dos adversários. Eu acho que a expectativa também é muito alta e a gente fez com que essa expectativa fosse alta também, até pelos resultados do ano passado. E é claro que os adversários estudam a nossa equipe e tentam neutralizar. Hoje tudo é muito analisado pelos scouts técnicos das outras equipes e isso torna com que seja mais fácil desarmar, né, neutralizar a equipe adversária do que atacar, do que agredir o Flamengo em si. Mas eu acho que é mais ou menos por essa linha de pensamento que eu entendo que estejam nos estudando muito e a gente está com alguma dificuldade para criar contra os adversários. E como é que vocês têm trabalhado nisso aí? Porque a gente teve no último fim de semana lá no Maracanã já algumas vaias, a torcida um tanto quanto impaciente. Acho que você está um pouco calejado até, porque já tem bastante tempo de Flamengo. Mas como é que manobra essa situação internamente, observa? É só a vitória mesmo? É o desempenho? Como é que equilibra isso? Bom, primeiro olhar para dentro de nós mesmos e entender que a gente precisa melhorar. Eu acho que se está tendo uma cobrança, então é sinal que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Então a gente tem que dar uma resposta positiva e analisar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que evoluir, tem que corrigir, porque a gente sabe que só fazendo o que a gente fez no ano passado não é o bastante, não vai ser o bastante para conseguir resultados positivos. E o time do Lanús, o que você pode dizer depois daquele jogo lá na Argentina, um jogo pegado, muito físico também, o Castilho na frente deu trabalho para vocês. O que você pode dizer do time do Lanús e aquele duelo que teve com o Castilho aqui agora no Maracanã? Bom, eles foram melhores que nós, mereceram a vitória, entregaram mais nessa parte física também, então a gente, sim, saímos de campo putos pelo resultado, mas também a gente tem consciência de que a gente teria que ter entregado mais. E eu acredito que é isso que a gente vem se cobrando. Como eu te falei, dar um resultado, dar uma satisfação para nós mesmos internamente e para o torcedor é muito importante nesse próximo jogo, nessa próxima final, que vai ser uma guerra. E a gente, que eu posso falar da equipe deles,
uma equipe muito física, né, como a gente viu, e que aproveitou da dificuldade de campo, de vento que foram vistas no jogo ali, para usar muito a bola longa, a bola no Castilho, que eu acredito que seja uma das jogadas trabalhadas deles, e que a gente vem analisando também para que a gente possa neutralizar da melhor maneira essas jogadas. Agora, especificamente sobre a defesa, você, zagueiro, era um ponto forte do Flamengo no ano passado, quase imbatível mesmo, era impressionante. Esse ano não começou tão bem, de todos os jogos, só não sofreu gol em 2, né? Madureira e contra o Vasco. O Felipe também fala, às vezes, assim, não é defesa, sistema defensivo, que é o time todo, etc. Mas vocês ali, os zagueiros, os laterais, vocês se reúnem ali, conversam, por que está acontecendo exatamente para a gente melhorar, porque ano passado era realmente impressionante o nível que o time tinha nesse setor. Se eu não me engano, eu não vou lembrar de todos os gols que a gente sofreu, mas eu acho que não teve algum que a defesa entregou o gol para o adversário. Enfim, tem que ter vários fatores, vários detalhes, micro detalhes que façam com que a bola chegue ali e a gente sofra gols. E como todo mundo sabe, a defesa começa lá do ataque e o ataque também começa lá da defesa. A gente tenta fazer com que a bola chegue chegue redonda nos nossos meias, nos nossos atacantes, nos nossos volantes. E o futebol é muito coletivo. A gente entende que nós precisamos melhorar, principalmente alguns encaixes de área. Essa bola aérea nós também a gente precisa melhorar. E também a gente sabe que tem que corrigir esses detalhes para que a gente possa minimizar de tomar tantos gols. É um ponto forte, nosso sempre foi, e como eu te falei, sempre evoluir. Tem que estar evoluindo porque o passado já ficou para trás e a gente tem que pensar agora nesse ano e dar uma resposta para nós e para o torcedor. Agora, para encerrar aqui, da minha parte, o que você espera diante de todo esse contexto do início de 2026? Como é que dá para esperar esse Maracanã, assim? Um Maracanã muito ansioso na quinta-feira para fazer o gol logo, enfim, tentar arrancar essa vitória. Como é que vocês estão esperando essa torcida, essa massa, assim, né, na arquibancada? Eles vão estar ansiosos, óbvio. Assim como nós vamos estar também um pouco ansiosos para fazer o gol o mais rápido possível, só que da nossa parte tem que ter um jogo mental muito forte, porque a gente sabe que essa final vai ser definida nos 90 minutos mais acréscimos, então não adianta a gente querer atropelar as coisas e fazer o gol a qualquer custo, que não vai acontecer dessa maneira. A gente espera assim, que eles nos apoiem os 90 minutos, que eles têm todo o direito de cobrar, até porque o maior time da América Latina, então a gente entende essa cobrança do torcedor, mas a gente espera que nesse jogo pontualmente eles nos apoiem os 90 minutos para que a gente possa juntos reverter esse placar. O Flamengo entra em campo nessa quinta-feira, não joga no Campeonato Brasileiro, vai encarar o Lanús no Maracanã, jogo de volta, perdeu o jogo de ida por 1-0, então, portanto, precisa de pelo menos 2 gols para levantar o título da Recopa, que, quando você começa no começo do ano lá atrás, tudo bem, o Flamengo tem um monte de coisa importante para disputar, o Brasileiro, a Libertadores, defender os seus títulos, quem sabe tá no Mundial de novo e tudo mais. Então a Recopa, o Carioca, a Supercopa não é o mais importante, mas aí, como começou mal o Campeonato Carioca, como não está jogando bem, como perdeu a Supercopa para o Corinthians, esse negócio mudou de tamanho, essa importância desse jogo, Mauro. Vai ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã, já tinha mais de 50 mil ingressos vendidos, mas vai ter que ganhar para não entornar o caldo logo no começo. Eu só não concordo com essa questão de que não foi dada importância à Supercopa. Não foi dada pelos jogadores que jogaram no modo banana na quinta-feira passada. Para o clube, para a torcida, em momento algum, tanto a Supercopa como a Recopa, aliás, eu falei Supercopa, né? Tanto a Recopa como a Supercopa, sempre, assim, o discurso do John Textor do ano passado, que começava no meio do ano, não é o discurso do Flamengo. Tanto que o BAP foi lá conversar com os caras no sábado, né? Porque tá muito ruim, né?
E então o peso do jogo de amanhã ele aumentou, evidentemente, né? Não vou dizer que não tem obrigação, a palavra obrigação é meio fora de contexto, não faz sentido. Ninguém tem obrigação de ganhar, mas de jogar, de ser um time competitivo que não foi na quinta-feira passada. Isso não tem cabimento. Aliás, uma coisa que eu vi numa matéria do GE, que alguns jogadores estariam insatisfeitos com isso, com aquilo. A pergunta que eu faço é qual jogador do Flamengo tem condições de ficar insatisfeito com alguma coisa diante do péssimo futebol apresentado contra o Inter, contra o Lanús e algumas outras partidas. Esses dois jogos foram os piores, o Inter no Maracanã e o Lanús na Argentina. Está insatisfeito com o quê? Quem está insatisfeito é o torcedor, pô. E o presidente do clube parece que também, né? Tanto que foi lá conversar com os caras. O Lanús, vimos já como encara a partida, não jogou fim de semana. Então o time está descansado, uma semana descansando. Ontem já divulgou os relacionados, tudo tranquilo. Está lá o Castilho que fez o gol, os gols, né? Um valeu, 2 foram anulados por impedimento. O Marcelino também vai jogar, está já escalado, está já relacionado para o jogo. Os 2 eram dúvidas da semana passada e atuaram contra o Flamengo. E a mobilização tem que ser outra, o perfil do time em campo vai ter que ser outro, né? Tem aí a possibilidade de contar com o Jorginho, mas acredito que não comece jogando, fique no banco, até pelo período de inatividade. E agora a minha curiosidade é saber qual a escalação, se ele vai escalar ele e o Felipe Luiz, claro, né, os jogadores que estão mais aptos até fisicamente, ou se ele vai escalar pelo nome, né? Se ele vai escalar o Léo Ortiz, que não está bem, ou se ele vai escalar o Vitão, que está bem melhor do que ele. E se ele vai jogar de novo sem centroavante, precisando ganhar por 2 gols, né? Ele tem o centroavante que é o Pedro, a fase não é das melhores, mas o Pedro é ruim, vai escalar quem de novo? O Carrascal, de falso 9, que também não tem jogado bem, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho, quando sair a escalação vamos ver. Mas acho que ele tem que jogar com o que ele tem de mais agressivo possível, com poder de fogo, jogador que faz gol. Ele tem que fazer 2 gols, para não tomar nenhum, né? Para ganhar o título sem ter que jogar prorrogação, pênalti, esse tipo de coisa. Então, vejamos, agora o jogo tem um peso muito grande agora, muito grande mesmo. Se o Flamengo não vencer, vai ficar um clima mais pesado ainda. E essa reunião do sábado, assim, eu vejo muito estardalhaço, houve um certo exagero, pelo que eu soube, não teve negócio de soco na mesa e tal. Houve uma conversa dura que tem que ter, porra. Em qualquer ambiente de trabalho, eu acho que assim, presidente de clube não tem que morar no CT. O Flamengo teve um presidente que não foi o Landim, um outro aí que ficava lá no CT todo dia, estava lá no CT. Né? Outros clubes também, tinha casa que não sei, todo dia tiravam foto. Não é lugar de presidente. O presidente tem que estar no seu gabinete. Ele vai ao CT, acho que por 2 razões. Uma para elogiar, parabenizar, está tudo bem, bater tapinha nas costas. Outra para dar esporro, pô. Cara, o time joga o que jogou, ou não jogou, né? Na Argentina, então alguma coisa está errada. Isso aí, eu acho que isso é ruim para o Boto, porque mostra que precisou o cara acima dele entrar em ação. O que eu soube que foi dito foi mais ou menos o seguinte: olha, vocês ganham bem, não ganham? Ganhamos. Vocês têm salário em dia? Temos. O CT é bom? É. A equipe aqui que dá assistência a vocês é boa? Sim. O hotel que vocês ficam 5 estrelas é legal? Ótimo. O avião é fretado? Sim. Tá faltando o quê, cara? O que falta? Aí, nessa matéria do GE, não, insatisfação alguns. Gente, vamos combinar. Insatisfação no ambiente de trabalho sempre há. Insatisfação no grupo de atletas sempre vai haver. O cara que não está jogando tem 2 possibilidades. Ou ele é um acomodado, 3, ele é um acomodado, aceita ficar na reserva. A outra, ele quer jogar e acha que está jogando bem, aí fica insatisfeito porque quer oportunidades, acha que merece. Ou ele tem autocrítica e percebe, o titular está jogando mais do que eu tenho que melhorar aqui, senão eu não vou jogar nunca. São essas 3 possibilidades. E nessa que o cara está insatisfeito, se está insatisfeito, treina, tudo, eu vou lá e conversa com o técnico. O que não pode é isso ser muleta para, se realmente tiver alguém insatisfeito, para as atuações que que a gente está vendo. Não tem cabimento. Eu estou insatisfeito, então vai cair o rendimento do time. Que se dane se você está insatisfeito. Quem está ligando para a sua insatisfação? Que se dane, pô. Isso vale para qualquer clube, qualquer elenco, qualquer time. Onde já se viu isso? Então, eu entendo que isso é absolutamente normal. Dentro dos limites, né, em que uma conversa profissional deva ter, claro, né? E pelo que eu soube, foi uma conversa mais dura, mas eu acho que é necessário. É necessário e acho que fica meio ruim para o Boto, porque o Boto, se o Boto conseguisse controlar isso, o BAP não precisava entrar em ação. Não chegaria a esse ponto. Ele que tem que conversar com os jogadores ali, ele está no dia a dia, né? Ele está no dia a dia. E o Felipe também, como técnico, evidentemente, né? E não está numa fase muito boa nas declarações e também nas suas escolhas à frente da equipe. É a mesma coisa. O Felipe Luiz, o que ele quer mais? Ele não queria que esse salário que ele está ganhando? Não foi dado o contrato para ele? Não foi dada a condição para ele? Ele ganhou agora o Paquetá. Está ruim ganhar o Paquetá? É ruim? Queria ganhar quem? Peraí, gente. O que falta? Né? Tudo bem, resultados acontecem, resultados ruins. Você pode perder um jogo, outro. Agora, o comportamento do time na quinta-feira foi inaceitável. Foi do nível de Estudiantes e Flamengo lá em La Plata ano passado. Esse mesmo grupo de jogadores com uma ou outra exceção. Olha só, nação, e o João Guilherme falou sobre a expectativa para a partida de hoje e também comparou o trabalho do técnico Felipe Luiz com a do Jorge Jesus. Ninguém esquece, né? Porque o Flamengo era muito ofensivo
na época do Jorge Jesus. João Guilherme falou sobre isso. Vamos analisar. O Flamengo tem a chance de, nas 2 próximas semanas, ganhar 2 títulos, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. Podem ser aí 2 taças, né? El está dizendo, estou sentindo falta da agressividade e eficiência que tínhamos em 2019. Depois de 2019, nós nunca mais fomos do jeito que nós éramos em 2019. Ninguém conseguiu fazer o time do Jorge Jesus, o Flamengo do Jorge Jesus, jogar de novo daquela maneira. Por uma série de fatores, pela forma do Jorge Jesus trabalhar, pelos jogadores que ele tinha naquele momento, que estavam no auge. Lá se vão 6 para 7 anos, né, gente? Então, Bruno Henrique estava voando, Arrascaeta estava voando, Everton Ribeiro estava voando, Gerson voando, Gabigol voando. Mas o time do Felipe Luiz é o melhor pós-Jorge Jesus, eu acho. Melhor até do que o time do Dorival Júnior. Você concorda comigo? Analisando 2025, claro, né? Não é pegando esse momento. Pegando esse momento é covardia. O Flamengo ainda não engrenou na temporada, mas pegando o que foi feito até agora, do final de 2024 até o final de 2025, eu acho o Flamengo do Felipe Luiz o melhor time do Flamengo pós-Jorge Jesus. Concorda comigo? Se eu fosse o Felipe Luiz, eu escalaria Rossi, Varela, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas nesse momento. Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Pedro e Cebolinha. Seria esse meu time. Seria esse o meu Flamengo. Meu amigo está dizendo aqui que concorda plenamente. Concorda plenamente, provavelmente, com o que eu disse, que o time do Felipe é o melhor Flamengo depois do Flamengo do Jorge Jesus, né? Eu acho. Depois do Flamengo de Jorge Jesus, o melhor Flamengo é esse do Felipe Luiz. É o mais consistente. Porra, é um time que ganhou tudo, gente. Copa do Brasil 2024, 2025 ganhou Supercopa, Carioca, Brasileiro, Libertadores, Tananá. E aí vai, né? Quase ganhou o Mundial. O estilo do Felipe, isso é uma coisa que a gente tem que acostumar. É diferente. O Felipe Luiz bota a equipe dele para jogar diferente. Ninguém conseguiu fazer o que Jorge Jesus fez aqui no Flamengo. Essa é que é a grande verdade. Você sabe quantos títulos, quantas taças o Flamengo disputou esse ano? Uma. Perdeu para o Corinthians. Mas disputou uma. Ele vai disputar a segunda amanhã. E vai disputar a terceira daqui a 2 semanas, daqui a 10 dias, que é o Campeonato Carioca. O Flamengo pode ganhar a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. Ele tem grande chance disso. E o que mais irrita é o seguinte, essa galera que hoje está achando que é o pior time do mundo, se ganhar do Lanús, vai comemorar e vai dizer que é um timaço, que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, que ninguém segura, que é um malvadão, que vai ganhar tudo. Ou seja, há uma instabilidade muito grande. As pessoas têm que ter noção do seguinte, tá mal? Tá mal, é fato. Mas, gente, o ano está começando ainda, a gente não está no segundo semestre ainda não começou a fase de grupos da Libertadores, o Brasileirão começou agora, está engrenando, o Flamengo já conseguiu a primeira vitória. Calma, gente, calma. E é aquilo, amigo é aquele que está do teu lado no momento ruim, né? Você vê quem é seu amigo, quem está do teu lado no momento ruim, quando você está por baixo. Quando você está em cima, aí aparece um monte de gente. E o telefone não para, o zap não para de tocar, mas quando você cai um pouquinho, some geral. É nessa hora que você vê o amigo, tem que ser amigo. E a nação, quando abraça o time do Flamengo, o Flamengo fica imbatível. Quando a torcida do Flamengo compra o barulho do time, já era, ninguém segura. Beleza? Olha só, nação, ontem vazou uma lista de supostos reforços para o Flamengo. E nessa lista causou uma polêmica muito grande, onde o Flamengo ele fez uma nota oficial desmentindo essa suposta lista. E, cara, essa repercussão, as redes sociais começaram a falar muita coisa sobre isso, sobre essa suposta lista, e o Vene Casagrande, ele falou mais sobre isso. Vamos analisar nesse momento. Eu vou começar falando do Felipe Luiz, que ele deu uma entrevista à ESPN e ele foi questionado sobre a tal reunião com o Mbappé. Reunião essa que a gente trouxe em primeira mão no domingo ou no sábado, porque a reunião aconteceu no sábado. Gente, eu falei na ocasião, quando eu trouxe a informação, é algo extremamente normal.
Eles se reuniram entre eles, debateram, discutiram, conversaram para entender o que não está dando certo hoje. Eu, inclusive, trouxe até um exemplo. Você aí trabalha numa empresa. Eu, por exemplo, trabalho no SBT. Se o nosso programa do SBT começar a cair a audiência, nós vamos nos reunir para debater e conversar sobre o que não está dando certo. Isso é normal em qualquer empresa. E aí, depois do jogo do Flamengo contra o Madureira, do jogo do Flamengo contra o Lanús, trouxeram informação que teve crise, teve gente batendo na mesa. Gente, não foi nada disso. Estão dando holofote muito grande em algo que é normal. E o Felipe Luiz falou, abre aspas, a gente conversa sobre todos os aspectos do time, tanto no individual como no tático. Ele gosta muito de saber as decisões. Eu gosto de ser muito frio na análise e saber onde eu errei, onde a gente pode fazer melhor para corrigir esse rumo. Eu sempre passo a minha análise do que acontece. Gente, é normal. Não teve BAP batendo na mesa, não teve Boto discutindo com BAP, não teve nada disso. É algo normal. Onde eu quero chegar? Nesse momento, pega sua aguinha aí, toma um gole, não tem crise no Flamengo. Agora, se não ganhar o título na quinta, a gente sabe, a crise vai voltar ao ninho do urubu. Por falar em ninho do urubu, hoje as redes sociais estão animadas. Teve uma lista aí, uma suposta lista, que seria uma lista do scout do Flamengo de jogadores que estariam na mira do Flamengo. Tem vários jogadores, João Gomes, por exemplo, que hoje está no Wolverhampton, vários jogadores. Eu não vou mencionar aqui o nome do site que vazou, porque a ideia aqui não é, entre aspas, criticar o site, é a informação deles. E aí o Flamengo foi emitir uma nota oficial negando a veracidade dessa suposta lista de scout vazada do clube. O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que é falsa a informação divulgada nessa quarta-feira pelo veículo tal sobre uma suposta lista vazada do departamento de scout. O material apresentado não corresponde a qualquer documento oficial ou interno do departamento de futebol, tratando-se de uma falsificação realizada por terceiros. Uma simples checagem prévia quanto à veracidade do conteúdo junto ao departamento de comunicação do clube, como recomendam as boas práticas jornalísticas, teria sido suficiente para evitar a divulgação de informação incorreta. O Flamengo repudia a disseminação de conteúdos inverídicos que induzem o torcedor e a opinião pública ao erro, reforçando seu compromisso com a transparência e a comunicação responsável. O clube seguirá atento à propagação de informações falsas envolvendo seu nome e tomará as medidas cabíveis sempre que necessário. Bom, essa é a nota oficial do Flamengo, eles negam, e onde eu quero chegar, galera? Óbvio que o site que publicou isso, ou o jornalista que publicou isso, ele não fez na intenção de, entre aspas, prejudicar o Flamengo. Ele recebeu uma informação, confiou na fonte e soltou. Beleza. Onde eu quero chegar? Tem gente querendo prejudicar o ambiente do Flamengo, porque não faz o menor sentido uma pessoa querer vazar uma lista, e eu falo como repórter. A pessoa que fez isso, que vazou essa suposta lista, ela quer prejudicar o ambiente do Flamengo. Ela quer minar alguém. Quer minar quem? O José Boto? O Felipe Luiz? Quer minar quem? Porque a gente sabe que o departamento de futebol está sendo muito cobrado pela contratação de um centroavante, porque hoje é o que falta. Inclusive, eu fico até na dúvida de qual vai ser a escalação do Felipe Luiz, porque no jogo de ida contra o Lanús ele não utilizou nenhum centroavante de ofício. E hoje ele só tem Pedro. Nem sequer ele botou o Bruno Henrique ali, que às vezes ele coloca. Gente, ou é o Pedro ou o Bruno Henrique, não dá para jogar sem centroavante. A gente viu isso contra o próprio Lanús. Tem que botar um centroavante. Então, sobre essa suposta lista, é alguém querendo prejudicar o Flamengo. O jornalista, beleza, ele poderia ter apurado melhor. Isso é outro debate, eu não estou aqui para criticar ninguém, o trabalho de ninguém. Inclusive, a pessoa que soltou isso eu super respeito. Acho, assim, bons conteúdos, inclusive o site, também eu respeito demais. Respeito muito, tenho amigos lá. Então, por isso que eu não vou mencionar, para não parecer que eu quero criticar o site ou até mesmo o jornalista. Eu quero criticar a pessoa que supostamente vazou essa lista, porque quer estragar o ambiente do Flamengo. E o jornalista, se ele confiou na fonte, entre aspas, ele fez certo. Porque, segundo a nota oficial, ele não ouviu o Flamengo. Ele poderia ter escutado o Flamengo. Mas é o que eu falo, o jornalista ele nunca tem culpa de soltar a informação. Ele apenas traz a informação. Claro, desde que seja verdade, isso é importante também. Mas, enfim, quem essa pessoa quer prejudicar no ambiente do Flamengo, nos bastidores do Flamengo? Fica o questionamento. E o Flamengo teve que emitir essa nota oficial. Enfim,
Para finalizar nosso vídeo, galera, o Jorginho está treinando no campo nesse momento. A ideia da comissão técnica e do departamento médico é relacionar o Jorginho e deixá-lo no banco de reservas como precaução. Exemplo, a pessoa até me deu esse exemplo. Se tiver 1-0 Flamengo no segundo tempo, faltando 20 minutos para acabar o jogo, bota o Jorginho, entre aspas, na base do sacrifício desses 20 minutos, pode ir para a prorrogação, e se for para o pênalti, o Jorginho é um cara que a gente sabe que bate pênalti muito bem. Dificilmente perde pênalti, embora já tenha perdido na carreira dele, jogando pela seleção italiana, inclusive. Mas a ideia é essa, não é que ele seja relacionado para jogar de titular, não, a ideia não é essa. A ideia é ter o Jorginho para uma precaução, caso seja necessário, num momento turbulento do jogo, digamos assim. Então, o Jorginho faz muita falta, não entra em campo desde o dia 1º de fevereiro, ele sofreu uma lesão considerada preocupante, vamos ser bem sinceros, uma lesão muscular grave, e ele está há mais de 3 semanas se recuperando dessa lesão. Então seria até loucura pensar num Jorginho como titular. Espero que o Felipe Luiz não faça isso, e o planejamento nem é esse. Até porque quando eu falo planejamento, envolve também o departamento médico, todas as pessoas envolvidas em um processo de recuperação de um atleta que sofreu uma lesão muscular. Então, a tendência é que ele seja relacionado, dando tudo certo, e que fique à disposição no banco de reservas, e dando tudo certo também dentro de campo, ele nem vai entrar em campo, porque a ideia é apenas utilizar Jorginho em uma precaução, beleza? É igual seguro de carro. É sempre bom ter, mas você nunca quer usar, né? Olha só, nação, de acordo aos treinamentos que o Felipe Luiz fez durante essa semana em preparação para a partida contra o Lanús, o Flamengo deve ir com essa formação. Olha só, goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, e muita gente a gente viu no vídeo aí dizendo que deveria ser Danilo e Vitão, né, que estão jogando bem. Mas, vamos ver. Nas laterais, Alexandro e Varela. No meio de campo, Eric Pulgar, Arrascaeta e Lucas Paquetá. Nas pontas, Cebolinha e Carrascal e Pedro na frente. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. E aí, será que vai acontecer? Vamos ver, mas pelos treinos que o Felipe Luiz fez durante a semana, essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, nação. Agora é hora de palpite. Vamos lá. Você já tem seu palpite para a partida de hoje? Calma. Vamos lá. Pensa aí rapidinho. Concentra. Vai nos comentários e faz o seguinte, coloca nos comentários aí a sua cidade, qual lugar você está assistindo nossos vídeos e o seu palpite para a partida de hoje. Flamengo e Lanús, quem vence? Vai nos comentários. Eu quero ver quem vai acertar o palpite de hoje, hein? Põe aí nos comentários. Deixa aí o seu palpite. Eu já deixei meu palpite desde ontem. Pra mim vai dar Flamengo 2, Lanús 0. O Flamengo levanta a taça da Recopa Sul-Americana, o primeiro título desse ano. E aí? Você já tem o seu palpite? Vai nos comentários, escreve aí, vamos ver quem vai acertar esse palpite. Hoje, 9h30 da noite, hein? É o jogo do Mengão pela ESPN Brasil. E olha só, se você quer adquirir produtos do Flamengo, olha só, aqui no YouTube, exatamente aqui mesmo no YouTube, tem o YouTube Shop, aonde você pode estar adquirindo produtos do Flamengo. É só você clicar aqui no link na descrição, tem camisa, tem regata, tem calça, short, bermuda, chinelo, bola, tem muita coisa aí que você, copo térmico, como por exemplo esse aqui, tem muita coisa que você pode estar adquirindo. É só você clicar aí no link na descrição para você poder adquirir, tá bom? Tem desconto especial para você que é do nosso canal, tá bom? E olha só, e você também que quer se tornar membro do canal, você vai colocar o seu palpite aí nos comentários, você que se torna membro do canal, o seu comentário sempre fica em destaque. E é baratinho, é só você clicar aí, torna-se membro do canal, sempre o seu comentário vai estar em destaque aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, Vamos torcer, nação, vamos torcer, vamos ser campeão. A gente se vê no próximo vídeo.